Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro, um grande clássico da literatura brasileira, um pouco polêmico, um escritor maravilhoso, do qual eu nunca tinha lido nada, mas que só pelo primeiro livro que eu li já fiquei fascinado pela escrita, tá? Tô falando hoje do João Ubaldo Ribeiro e sua Casa dos Budas Ditosos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse livraço, fica aí que já já eu te conto. Então, gente, o livro de hoje é A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro. E fazia um tempo que eu queria ler esse cara, tinha recebido várias recomendações, até porque estudei erotismo e pornografia literária enquanto estive na universidade, mas não tinha lido ainda A Casa dos Budas Ditosos, né? Quase um pecado, uma coisa dessa. Mas tive a oportunidade de ler recentemente e que livro, minha gente. Se vocês ainda não leram, se vocês querem conhecer um pouco do gênero erótico pornográfico, super aconselho a leitura da Casa dos Budas Ditosos. Inclusive, recentemente tem um vídeo aqui no YouTube, aqui no canal, sobre erotismo e pornografia. E esse livro é um livro pornográfico, tá bom? Como eu falei, tem um vídeo sobre erotismo e pornografia que eu fiz há alguns dias, então não vou me estender muito na explicação dessa diferenciação que eu sempre gosto de fazer entre o erótico e o pornográfico. Mas o que torna A Casa dos Budas Ditosos um livro pornográfico é basicamente a linguagem, tá bom? É o que é colocado e como é dito, né, dentro dele. Qualquer coisa, vai lá no vídeo que eu comentei, procura aqui no canal, com certeza você acha facinho, tá bom? Mas então, A Casa dos Budas Ditosos foi um livro publicado pelo João Ubaldo, que é um escritor baiano. Foi um livro publicado em 1999, salvo engano, na 9ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, quando pediram para ele escrever sobre o tema, um romance sobre o tema luxúria. E aí ele escreveu a história de uma mulher, na verdade é um romance, mas aqui a própria personagem, né, a própria narradora, ela coloca como um relato, né, um depoimento, né, uma senhora de 68 anos que viveu uma vida bem luxuriosa, assim, sua vida sexual extremamente ativa, e aqui eu me deparei com uma categoria que eu gosto bastante. A narradora se autodenomina CLB, acho que é isso. Ela tem 68 anos e ela teve toda uma vida de libertinagem. E aí eu gostei muito de me deparar mais uma vez com um dos meus tipos de personagem favoritos na literatura, que seja na brasileira ou na estrangeira, que é o libertino. E aí eu acho que essa categoria, acho que ela meio que, como eu posso dizer, ela é meio que mal interpretada por muita gente, porque as pessoas acham que a libertinagem, né, o libertino é aquele que adora fazer sexo e é simplesmente isso. Um personagem que tem uma vida sexual muito ativa, aí eu denomino libertino, e eu acho que não é bem assim, né? O personagem libertino, se a gente analisa realmente grandes personagens libertinos, e aí você encontra na literatura do Marquês de Sade, você encontra aqui no Brasil na Hilda Hilst, só para citar alguns exemplos, e também na Casa dos Budas Ditosos. Mas o personagem libertino é aquele que, como eu posso dizer, tem uma sexualidade extremamente aflorada, né? Um tesão, uma pulsão sexual extremamente, né, aflorado, mas que de tão aflorado rompe muitas barreiras. Entre essas muitas barreiras, por exemplo, a barreira de gênero, né? Ele não faz muito a diferenciação se é um homem, se é uma mulher, se é um velho, muitas vezes. Então, assim, às vezes a gente encontra na literatura personagens que têm uma pulsão sexual, têm uma vida sexual muito ativa, mas a gente percebe que se prende a muitas coisas. E eu acho que uma das melhores explicações sobre a libertinagem, sobre o libertino, eu encontrei ano passado, assim, foi uma surpresa, uma grata surpresa, lendo um romance do Pepe Tela, que é o Mayombe. O Pepe Tela, escritor africano, que tem uma obra chamada Mayombe, que é, na verdade, um romance de guerra, né? Retrata um pouco da guerra de libertação de Angola, tá certo? E no meio do livro, um personagem ele faz uma reflexão sobre a libertinagem e o libertino. Eu achei muito interessante essa reflexão, achei uma das melhores reflexões sobre libertinagem que eu já vi,
Olha que eu já li muita coisa sobre o tema, mas achei muito bacana a reflexão que é feita lá no meio do livro, né? Então, assim, para ele não, para o libertino não existe grau de parentesco, então é muito comum, inclusive aqui no livro também é retratado isso, irmão que se envolve com o irmão, a filha que tem um tesão no pai, o filho que sente desejo no corpo da mãe, primos, que também já é bem comum, não só na libertinagem, mas enfim, em outros tópicos da literatura. Enfim, a libertinagem é algo muito interessante, e se a gente um dia eu vou fazer um vídeo só sobre a libertinagem, tá? Aqui na Casa dos Budas Ditosos tem essa personagem, a narradora, narra suas memórias afetivas, narra as suas memórias sexuais, e eu acho assim fantástico a forma que o João Ubaldo coloca, na verdade por a gente saber que é narrado, que esse livro é constituído por um homem, né, um narrador, um autor homem, e ele realmente coloca ali a narrativa na voz de uma mulher e, nossa, o tempo todo é muito fiel. Achei isso muito interessante. Tenho que tirar muito o meu chapéu pro João Ubaldo nesse sentido, porque isso torna a narrativa, dá um outro sentido, a meu ver dá um outro sentido a narrativa. Não vou me alongar muito na descrição do conteúdo do livro, até porque é um relato, então é um recorte com muitas histórias, né? Desde relacionamento, como eu falei, relacionamento entre irmãos, até o desejo no pai, as relações homoafetivas, tudo isso a narradora coloca pra gente assim de uma forma espetacular, né? Na linguagem literária libertina. Eu achei isso fantástico, achei fantástico a forma que ela colocou aqui, tá bom? Mas eu queria ler dois trechos aqui que me chamaram bastante a atenção dentro da narrativa. Ela fala um pouco, ela é a personagem, né? Teria sido uma baiana que determinada fase da sua vida viajou para fora do país, mas depois voltou para a Bahia, mas depois foi para o Rio de Janeiro. Então ela faz esse vai e volta e acaba ficando no Rio de Janeiro durante longa parte da sua vida. E aí ela fala sobre como na época, né, em que ela era moça e já libertina, as pessoas pareciam ter uma certa, como eu posso dizer, uma certa idolatria pelo ímen, né? E aí ela faz uma fala aqui da seguinte forma: sim, creio que a grande maioria preservava o ímen com os americanos, mas de resto fazia-se tudo. E a gente quase sempre tinha que ensinar muito a eles, embora com bastante jeito, para não espantar. Aqui nesse trecho ela fala sobre quando os navios norte-americanos eles aportavam, e aí elas iam ter relações com os norte-americanos, e elas preferiam ter com os norte-americanos do que propriamente com os baianos. E aqui ela explica, continuando a narrativa: nunca encontrei nem eu, nem Norma Lúcia, que é uma amiga dela, nem nenhuma das outras meninas que fazia intercâmbio de experiências comigo, que não tivesse um mundo para aprender. Eles eram os bestalhões, os americanos, mas tinham grande serventia, porque o homem baiano metia a mão por debaixo da sua blusa e no dia seguinte todo mundo sabia, até em Feira de Santana. Então parece que isso é algo que ainda persiste, né, até os dias de hoje, que é aquela coisa do correr na boca miúda, né? Por assim dizer, as pessoas que têm relações, e aí muitas vezes as mulheres preferem, né, alguém que está ali de passagem, não só as mulheres, né, mas enfim, as pessoas preferem alguém que está ali de passagem, que esteja ali um lance, por assim dizer, para não precisar cair na boca miúda, para não precisar cair nos ouvidos da galera, né. E a outra passagem, essa passagem inclusive me lembrou um conto, quando eu li, me lembrou um conto da Raquel de Queiroz, chamado Tangerine Girl, que tem pega mais ou menos nesse sentido, se passa ali na época da Segunda Guerra Mundial, e é de uma menina que ela fica encantada com o Zeppelin, que passa, né, quem tá lá no Zeppelin joga algumas coisas pra ela consegue trocar uns bilhetes, algo assim o conto. E aí ela descobre que são norte-americanos, e aí ela fica encantada com a figura do norte-americano, mesmo sem nunca ter tido contato. Mas quando ela tem o primeiro contato, é um contato um tanto agressivo e ela recua. Ela tem medo, né, desse personagem que ela criou na cabeça dela, mas que quando ela vê, ela recua porque o norte-americano está imaginando
outra coisa dela, como moça, como garota, enfim. Vale a pena dar uma conferida também nesse conto. E o segundo ponto da narrativa, o segundo ponto que me chamou bastante a atenção é uma reflexão que ela faz, porque o libertino é aquele tipo de personagem que ele tem uma vida muito intensa, né, em todas as áreas, não só na sexualidade, mas em todas as áreas. Ele busca viver assim numa intensidade incrível. E aí ela, fazendo uma reflexão sobre essa intensidade, ela diz o seguinte: Vittorio Gassman tinha razão numa entrevista que eu vi dele na TV. A vida devia ser duas, uma para ensaiar, a outra para viver a sério. Quando se aprende alguma coisa, já está na hora de ir embora. Eu achei essa reflexão assim incrível, né? Eu acho que isso faz mais sentido se você tem uma mente libertina ou libertária, como era o caso dela, mas de qualquer modo pra gente também faz, né? Parece que a vida, assim, quando você começa a aprender alguma coisa, parece que agora que a vida deveria estar começando, agora que você deveria estar dando seus primeiros passos, né? E a personagem, ela tem uma doença, ela nos mata de curiosidade durante todo o livro, porque ela está fazendo esse relato justamente porque ela se deparou com uma doença incurável, né? Intratável. E aí ela decide, para que essa memória dela, para que essa intensidade com a qual ela viveu a vida não se perca, ela decide fazer esses relatos que ela grava em fitas cassetes e manda para um escritor, né? E aí o escritor coloca tudo no papel, assim como ela narrou. Essa é a minha indicação de hoje, A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro. Essa edição muito bonita. Eu até mostrei para um colega e depois eu descobri que essa edição não é tão usual. Eu ganhei de um colega aqui onde eu moro, aqui em Jericoacoara, e achei a edição lindíssima, né? Mas eu sei que tem muitas outras. Ganhou o prêmio Camões em 2008, tá mostrando aqui. E assim, vale muito a pena a leitura. Super indico, está super indicado aqui, tá certo? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like, deixa o seu joinha no vídeo. E até a próxima, galera. Valeu!